que outrora não tinha esse nome de bermuda. Para quem não sabe, a palavra bermuda vem das ilhas de Bermudas, aquela ilha que pertence ali ao reinado da Grã-Bretanha ou do Reino Unido, porque nesse local se usava mais esse tipo de roupa, então colocaram de bermuda. Isso se deu lá pelo século XIX, século XX. Só que antes, no século XV, já existiam reis que utilizavam, ou era chamada também de bermuda, mas não tinha esse nome, poderia ser chamado. Era o calção ou a bermuda, era um calção que cobria o joelho. Então, essa questão de calção, de bermuda, já é bem antiga na história. Agora, na Bíblia, a gente encontra. Olha só, o problema, se eu ler essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia é Almeida, Almeida antiga. Se eu ler lá Êxodo 28, 42, que eu até estava tentando fazer a live aqui e não encontrava, outrora, tive que fazer novamente outra, que redundância, tive que fazer novamente outra, tive que fazer outra. Se você for lá em Êxodo 28, 42, você não encontra a palavra calção, ou encontra, vamos ver se encontra. Ah, aparece, tá, aparece claramente. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão 2 lombos até as coxas. Aqui Deus ordenou para o sacerdote fazer calções, bermudas, para cobrir a sua nudez, a carne nua. E aí, o que vocês vão dizer com isso? Os sacerdotes usavam ou não usavam calção? Usavam ou não usavam bermuda? Ah, mas eles usavam túnica por cima da bermuda, verdade? Usavam uma série de outras roupas, que já já a gente vai ler, por cima desse utensílio que era a bermuda, o calção, dessa indumentária, embaixo dessa outra roupa, que era uma roupa mais santa, uma roupa pública, uma roupa de majestade, não era majestade, majestade era do rei, uma roupa de pudiquês, vamos colocar assim, para que representasse para o povo de Israel que aquele ali era o sacerdote, aquela roupa típica para configurar o sacerdote. Só que aí vem questões que você não imagina. Por exemplo, quando eles iam tomar banho, eles tiravam a túnica. E tirando a túnica, ficava só de calção. E se era muito calor, eles tiravam inclusive até a camisa, provavelmente. Aquela roupa que tinha por debaixo, eles colocavam a túnica. Alguns só colocavam a túnica por cima do calção, ou seja, não colocavam uma camisa como essa aqui e depois a túnica. Era sem camisa aqui e com calção. Por isso que eu digo, a gente tem que ler Bíblia, a gente tem que ler, analisar, porque fica aí colocando julgos que não são verdadeiros. Então você lê lá em Êxodo 28, 42 e diz: Fazer-lhes também calções de linho para cobrir a carne nua, serão dos lombos até as coxas. Dos lombos, lombo é aqui, ó. Ou seja, perto da barriga aqui, ó. Da barriga até as coxas. As coxas, perdão. As coxas, qual é as coxas? Coxa da perna. Então quer dizer que o calção, ele passava em cima do joelho. E agora eu pergunto, em algumas doutrinas aí de algumas igrejas, a mulher pode mostrar a perna. Na realidade, a mulher está como se fosse o homem naquele tempo. Está com um calção, ainda que seja um vestido. Porque se a mulher pode mostrar as pernas, por que o homem não pode? A lógica. E os sacerdotes utilizavam esse calção, principalmente na vida privada deles. Aliás, eles sempre usavam o calção. A diferença é que quando eles estavam no templo, eles tinham que estar com túnica, eles tinham que estar cobertos, ok? É como você for ser um advogado, você vai advogar sem camisa, sem roupa, não dá. Não é o traje condizente, você vai lá com terno e gravata, que é o costume dos tempos atuais. Tem aqueles que são os magistrados do STF que usam ainda uma capa, uma toga, porque se não estiver de acordo com aquela indumentária, inclusive essa toga tem a ver também com o mundo sacerdotal, o judaísmo. Se você não tiver nos tempos atuais com essa roupa, você não é conhecido como um juiz, como um magistrado. Agora, se você for lá na praia, você vai de toga, você vai de terno e gravata, ou você vai de um traje de banho? Era o que os sacerdotes faziam. Quando eles tinham a folga, ou quando eles estavam na vida privada, eles tiravam as vestes sacerdotais, aquelas vestes mais pesadas, que a gente vai ver que tem vários outros tipos de vestes, e assim eles só utilizavam o calção
para tomar banho e, obviamente, na vida íntima. Você me compreende? A vida íntima de casal. Porque Arão era casado. Arão tinha filhos. Os filhos de Arão não casaram? Que eram os sacerdotes? Não é como a igreja católica prega aí que os sacerdotes não podem casar. Arão era irmão de Moisés, era casado, foi designado para o sacerdócio chamado araônico e colocou seus filhos, inclusive 2 filhos deles morreram porque não levaram a sério o sacerdócio. Foram lá colocar o quê? Um fogo estranho. Acho que era filho de Arão, que fala em números, não é verdade? O Abiúbe e Nadab morreram para apresentar um fogo estranho. Não, uma igreja séria ensina essas coisas. Uma igreja que não é séria não ensina. E ainda diz também no Êxodo 28, 43. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, quando chegar ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morra. Isso será perpétuo para ele e para toda a sua descendência depois dele. Amém. Leia aí na sua casa. Êxodo 42, 43. E como eu estava lendo, o Êxodo 28, a partir do versículo 4, fala das demais vestes sacerdotais, que aí vem. Olha só o que vem. Farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e a seus filhos para administrar o ofício sacerdotal. Aí depois vem pegar o ouro, pegar o azul, e tem aquelas pedras também de Urim, Tumim, tá? Que era colocada aqui no peitoral do sacerdote. E tem o calção, que está abaixo de toda essa vestimenta. Eu vou mostrar o desenho para ficar melhor para vocês. Que agora eu tenho aqui como mostrar. Nós vamos entender melhor como é que eram as vestes dos sacerdotes. Esse calção que está aí na thumbnail é o calção que eles utilizavam. Ó, a perna de fora, mostrava as pernas, ficavam com o peito de fora também, e o calção ele vinha da barriga ali, ó, quase em cima da barriga, até lá embaixo. Abaixo do joelho ou perto do joelho. Era isso aqui. Estão vendo? Ó? Inclusive o sacerdote estava com a barba dele, o cabelo um pouquinho cheio. É mais ou menos assim. Queira você acreditar ou não. Agora vamos ver a veste do sacerdote. Como é que era a veste por completo. Porque essa era a roupa de baixo. Mas que ficava-se essa roupa de baixo, tão somente ela, quando a pessoa tinha sua vida íntima, ia tomar banho. Porque hoje em dia tem gente que é tão salgada nessa questão de vestimenta, que diz que tomar banho pelado é pecado. Eu te pergunto uma coisa, naquele tempo os sacerdotes não tinham o chuveiro em casa. O máximo que eles tinham era aqueles que eram ricos. Pegar uma caneca dentro de um balde e jogar água com aquela caneca. Ou com aquele copo de cerâmica que eles deveriam ter, jogar sobre a pessoa para dar banho nela. Como outrora, muitos tomavam banho, eu me lembro disso, que quando eu era criança cheguei a tomar banho dessa forma, tomar banho de banheira. Você já tomou banho de banheira? Aquela banheira de alumínio, não é aquela banheira sofisticada. Uma bacia de alumínio. Eu pequenininho ali dentro, a mãe esquentava a água quente, colocava ali, depois vinha com algum outro copo e jogava água fria. Mais ou menos assim, só que a banheira deles era outra, era de barro, etc. Eu tenho até essa banheira para mostrar para vocês como é que era. É só ver. Coisa de pobre, mas era, ó, a banheira é isso aqui, ó. Eu cheguei a tomar banho nisso aqui quando era criança. Hoje em dia eu uso isso aqui para dar banho no meu cachorro. Aí você colocava água quente aqui, jogava água fria, deixava morninha, a criança entrava aqui, e a mãe ia lavando, passando sabonete, etc. Depois ia jogando água sobre a cabeça da criança e lavando. Mais ou menos assim era no tempo dos sacerdotes, claro que não era alumínio, a bacia dele lá, que eles tomavam o banho, tá? E nos tempos de Jesus Cristo, é que vocês conseguem entender, ó. Aqui, ó. Ok? Não era no chuveiro. E quando não era assim, porque nem sempre eles tinham isso, só os ricos, eles iam tomar banho aonde? No rio. No rio ou no mar. E lá no rio e no mar eles iam de calção. Você deve lembrar da passagem de Pedro. Pedro estava nu. Será que Pedro estava nu mesmo? Mostrando os órgãos genitais? Não. Pedro estava com calção só. Ele não estava com aquela roupa
pública, toda coberta. Não estava com túnica. E quando ele viu Jesus, ele colocou a túnica. Mas ele estava num ato de tomar banho. Eu vou explicar isso aí. Eu vou explicar. Espera só um momento eu guardar isso aí. Agora nós vamos às vestes do sacerdote. Mais claro. Olha como é que era o sacerdote antigamente. Ó. Olha como é que era o sacerdote antigamente. Vocês estão vendo aí? Não sei se dá pra ver. Vamos ver, ó. Aqui, eu vou esticar aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Olha o que ele tinha na cabeça dele. Tinha uma coisa que cobria a cabeça dele. Já já a gente vai ver o nome de tudo isso aqui. Aí tem igreja aí que proíbe a pessoa usar chapéu, usar boné, mas o sacerdote usava. Quase que nem um boné. Uma boina. Estão vendo? Agora nós vamos... O que é o nome disso? É mitra. Isso que ele usava na cabeça é chamada mitra, que a gente observou ali. Não foi falado ali no capítulo 18? Pois é, a mitra. Esse aqui, ó, tinha o sumo sacerdote e o sacerdote. Esse aqui é o sumo sacerdote. Ó, o sumo sacerdote. Esse aqui. Depois nós tínhamos o sacerdote normal, que era esse aqui, ó. O sumo sacerdote, ele tinha mais aparatos. O sacerdote não tinha, tá? Vamos ao sumo sacerdote. Ele tinha aqui nas ombreiras, ó, pedra de ônix. Ônix. Aqui. O peitoral era isso aqui, ó. Essas pedras todas que ele tem aqui no peito, aqui, ó. Aí vem a pedra, aquela que você deve ter visto na palavra, ou ouvido alguém pregar, de Saul, consultar Urim, Tumim, estava no sumo sacerdote. A pedra Tumim, ali, ó, Tumim, e a outra Urim. O éfode era essa espécie de colete que estava sobre o corpo dele. Dá a entender que é uma espécie de colete. Depois tinha o cinturão. Ainda no cinturão tinha outra coisa aqui, ó. O cinturão é essa parte aqui, ó. Essa uma saia por cima da túnica, ó. Tá vendo? A túnica, depois vem a túnica azul. Ali, ó. Túnica azul. E depois uma outra túnica, túnica branca. Realmente o sumo sacerdote tinha o corpo todo tapado. Como o sacerdote comum. Só que o sacerdote comum não tinha o peitoral, o tumim, o urim, aliás, as pedras urim, tumim, o éfode, a pedra de ônix, o cinturão e as diferentes túnicas, túnica azul e túnica branca. É apenas a túnica branca, com obviamente um cinturão aqui para amarrar a túnica e a mitra na cabeça. Estão vendo? Esse era o sacerdote comum e esse era o sumo sacerdote. Acontece que quando eles iam tomar banho, eles iam tomar banho com essas vestes? Ou eles tiravam essas vestes e ficavam só do calção? Eu vou mostrar na Bíblia isso. Aliás, eu vou aqui no Google, que é mais rápido se eu procurar naquela Bíblia ali, vai demorar muito. Mas depois eu leio ali também para vocês não dizer que eu estou inventando. Vamos lá. Banho do sacerdote. Isso, as igrejas que não são sérias não pregam. Como é que era o banho do sacerdote? Na Bíblia. Como é que era esse banho? Ó, Números 18, 20. Fala dos levitas, sacerdote, tribo de Levi. Por isso o Senhor disse ainda o seguinte a Arão: tu tens teus filhos e a tua família, são responsáveis por qualquer profanação que se faça no santuário, assim como toda a incorreção no exercício do vosso serviço sacerdotal. Os teus irmãos da tribo de Levi serão os teus assistentes. Quer dizer, tem o sacerdócio araônico dele e da família e a tribo de Levi junto, ok. Serão os teus assistentes, a tribo de Levi é assistente de Arão e dos filhos. Mas só tu e teus filhos poderão cumprir os deveres sagrados.
diante da tenda do testemunho. Os levitas terão ter cuidado em não tocar em nenhum dos objetos sacros, nem no altar. Ninguém que não será membro da tribo de Levi pode te ajudar. Aí vai explicando. Olha só o que vai dizer aqui sobre o banho. Fala sobre as ofertas para sacerdotes levitas. Lá no versículo 20 em diante vai falar sobre o banho. Fala dos dízimos também, no 27. Ó, a purificação. Na realidade já está lá no capítulo 19 de Levítico. Depois deve lavar a roupa que veste, lavar-se. Primeiro tem que tirar a roupa, lavar a roupa e lavar-se, tomar banho. Voltar para o acampamento considerando-se impuro. Até o final da tarde. Aquele que queimou o animal, que era o sacrifício, deve lavar a roupa, tem que lavar a roupa dele. Tomar banho e considerar-se impuro até a noite. O camarada vai lavar a roupa. Aí fica a pergunta: como é que ele vai lavar a roupa? Ele tinha uma roupa extra? Ou ele tirava a roupa, tomava banho, ficava com o calção, limpava a roupa e depois utilizava a roupa? Fica estranho aqui, né? Pela lógica, ele lavava a roupa, tomava banho só do calção, e até podendo ser sem calção se não fosse num local público, mas vamos dizer que estava com calção, lavava as roupas sacerdotais, esperava secar, depois ia ficar por um tempo, um período se descansando do banho, que é a impureza que fala aqui, que não é pecado, é impureza. Depois ia utilizar aquela roupa seca que ele lavou. Então aqui você vê que fala de banho, do banho sem roupa, ou quase sem roupa. E pode configurar o banho em nossa casa, mas também um banho lá no mar. Depois eu vou ler o que Pedro, isso já é até Novo Testamento. Como é que estava Pedro naquela época? Lembrando que a gente está falando de sumo sacerdote, sacerdote. Pedro não era sacerdote. Pedro era uma pessoa comum, que geralmente ia estar vestido da mesma roupa de um sacerdote comum. No mínimo, sem a mitra, mas com a túnica. Se Pedro estava nu quando Jesus foi encontrar com Pedro, Jesus já tinha ressuscitado, naquela pesca maravilhosa que fala lá, o que a gente pode entender? Que Pedro estava só de calção. Porque a praxe era eles utilizar o calção com a túnica que cobria o corpo todo, ia até lá nos pés. Mas quando ia tomar banho, eles iam só de calção, porque senão ia sujar a túnica. Então você ir na praia tomar um banho com calção não é pecado. Mas os crentão diz que é. Vamos lá, vamos ler Bíblia, que é melhor. Depois eu que sou herege. Vamos a João. Jesus aparece a alguns dos discípulos. Capítulo 21. São João. Ó. Versículo 7. Aqui está claro, bem claro. Só não enxerga quem não quer. São João 21, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Quem disse a Pedro? João disse a Pedro. Porque João era o discípulo que Jesus mais amava. É o Senhor, Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, vestiu-se com a túnica, estava sem túnica, porque ele estava nu e lançou-se ao mar. Ele estava sem túnica. O que você entende quando a pessoa está sem túnica? Estava com o calção tomando banho. Ou estava nos dias atuais de short ou bermuda tomando banho. Meu Deus do céu, agora acabou com todo mundo. Agora não sei mais nada, né? Pois é. Você foi doutrinado naquela doutrina doida, de muita loucura. Para entender a Bíblia é complicado, né? Vamos ler novamente?
João 21, versículo 7. Preste atenção, você que quer aprender as coisas. Porque essa aqui é a pregação da Bíblia. E depois tem gente, a Bíblia diz que não pode usar bermuda. Claro, porque a bermuda não existia na época dos tempos bíblicos. O nome, que vem como... eu não disse nessa live. A bermuda vem da... Ou se eu disse foi no início. A bermuda vem das ilhas britânicas, lá chamada de Ilhas de Bermudas. Mas existiu o calção. Calção é equivalente à bermuda nos dias atuais. Que é aquela bermuda comprida que passa do joelho. São João 21, 7. Então aquele discípulo, que era João, a quem amava Jesus, disse para Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aliás, dá a entender que o próprio Simão estava pescando de bermuda. Mas obviamente para tomar banho era de bermuda. Porque depois que ele viu que era o Senhor, ele se lançou ao mar. Então ele estava com calção, ouviu que era o Senhor Jesus, por respeito, isso é correto mesmo, por respeito, ele colocou a túnica e se jogou no mar. O Senhor não vê a nudez dele. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Precisa explicar mais alguma coisa? Pedro estava sem o que? A túnica. O que nós lemos aqui de sacerdote? Que debaixo da túnica tinha um calção. Pedro não estava nu, mostrando o órgão genital dele, é verdade, mas estava com o calção. O que é? A bermuda. Tá vendo como é triste a ignorância? Você fica aí pregando e atacando os outros. Usa bermuda, usa short, vai pro inferno. Então Pedro foi pro inferno. Pedro era pescador, já tinha sido chamado pelo Senhor a apóstolo. Jesus já tinha morrido, ressuscitou Jesus, apareceu para os discípulos e ocorreu a pesca maravilhosa. E mesmo assim, Pedro continuava pescando com o traje de um pescador, de um banhista, estava lá só de calção, sem a túnica, pescando, e provavelmente também tomava banho só de calção. E sem camisa, porque a túnica era a túnica. A túnica, ou o que pode ser chamado também de manto, aliás, tem vários, tem a túnica, tem o manto, você joga sobre isso aqui, aliás, você joga sobre o seu peito, sem roupa, sem a parte de cima, só com o calção lá embaixo. E como Pedro não era sacerdote, ele não usava aquelas coisas que nós falamos ali. Aquele coletezinho aqui, aquele vestidinho aqui embaixo. Não usava duas túnicas. Ele estava só com a túnica normal e com o calção embaixo. E mesmo que Pedro tivesse com a camisa, ou digamos que ele tivesse com uma outra coisa que cobrisse com camisa, ele ia estar, porque era o costume da época, no mínimo com calção, ou seja, com bermuda. Em outras palavras, bermuda, porque a bermuda, o nome veio só tempos depois. Comprovado na Bíblia, o calção é a bermuda. E aí? Meu Deus do céu. O que você pode fazer? Você que pregou durante muito tempo, acreditou nesse engodo, que bermuda é pecado. Pede perdão para Deus. Pare de condenar os outros. Se você não quer usar bermuda, não use. Ninguém está obrigando ninguém aqui para usar bermuda. Agora, não condene aquele que quer usar bermuda e que só usa quando está o sol quente. E que só usa quando vai até mesmo trabalhar na pesca. E só usa quando vai tomar banho no mar. Porque a coisa mais ridícula que eu já vi, já comentei aqui no canal, eu estava numa praia e eu vi 3 cristãos com calça comprida, começaram a andar na praia, na areia da praia, e até querer pegar um pouco da água do mar, banhar-se um pouquinho as pernas, arregaçaram a calça para cima até o joelho. Eu pergunto, aquilo ali não é andar de bermuda? Do mesmo modo? Não, ele está com calça, só arregaçou a calça. Pois é, mas está mostrando as pernas. Dá no mesmo. Então essas igrejas legalistas, e que são ignorantes, em muitas
práticas. Não percebe isso. Ah, mas quando Jesus viu Pedro, ou Pedro viu Jesus, ele mudou. Sim, porque ele foi ter um encontro com o Senhor. Quando a gente vai prestar um culto ao Senhor, tem que ser em reverência, tem que ser em santidade, tem que ser com uma roupa digna. Agora, quando Pedro estava ali trabalhando, quando Pedro estava ali pescando, ele usava aquela roupa. E era apóstolo do Senhor. Quando Pedro ia banhar-se, estava com aquela roupa. Os sacerdotes também, quando tinham um encontro com as pessoas, quando estavam no púlpito, eles não estavam de calção. Eles estavam com a roupa deles tranquila. Aquela roupa coberta. Até porque aquela roupa servia para proteger eles também de alguns lugares que eram desertos, da própria poeira, das próprias intempéries do tempo, para que eles não mostrassem as nudezes. A nudez não existe, a nudez deles para os demais. E porque eles eram santos, eles só se dedicavam ao templo. Eles não eram pescadores. Agora, aqueles que aceitaram a Jesus que eram pescadores, eles usavam calção, porque era o traje da época. Ou poderia ser o traje da época, principalmente quando estava ali próximo dos rolos de amizade, dos amigos que não tinham maldade ali. Tem gente que não sabe diferenciar uma coisa da outra. As pessoas acham que o mesmo traje que eu me porto, ou que eu estou dentro de uma igreja, dentro de um fórum, dentro de uma escola, dentro de locais formais públicos, eu devo estar em um local informal, em família, em casa, no lazer, nas férias, tomando banho numa praia, num rio. Só que ainda eles vão continuar dizendo, mas quando Pedro viu Jesus, ele mudou. E quem que diz que Pedro fez aquilo para sempre? Só quando ele está diante de Jesus, que tem que ter respeito diante de Jesus mesmo. Colocou uma roupa mais digna. Porque naquela época tinha esse respeito, tinha essa cultura. A mesma coisa você chegar diante do juiz hoje em dia, você não pode estar lá de short diante do juiz. Pelo menos alguns juízes mais antigos não permitem. A questão cultural ali, aquele ambiente. Mas eu creio, tenho certeza, que qualquer pecador arrependido que chegasse diante de Jesus de bermuda, ele não ia lançar fora. Porque Jesus tocava até no cadáver, que não era para tocar, segundo a lei. A lei mandava ter respeito no público. No privado era outra coisa, como hoje em dia, não tem diferença alguma. Só que muda, são as roupas, que nós não usamos as roupas que eles usavam antigamente. E eles não usam as roupas que nós usamos. Eles não usavam as roupas que nós usamos. Se eles estivessem vivos hoje, os discípulos do Senhor provavelmente iam utilizar terno e gravata. Porque é a roupa mais formal, tempo atual, contemporâneo. Preciso dizer mais alguma coisa? Provar para vocês mais alguma coisa? Já dei 3 versículos para vocês analisarem. Números, capítulo 19. Êxodo, capítulo 28, versículo 41, 43. E João 21, 7. Analise em casa, com atenção. Porque aqui meu canal ensina a verdade. Eu procuro ensinar a verdade. Não sou melhor do que ninguém. Não ganho nada falando o que eu falo. Porque eu não sou um falso profeta, não sou um enganador, não sou um mentiroso que vem com doutrinas anátemas e tal. E muito menos não sou um revelador Kodak. Aí eu não tenho crédito, não é verdade? Que tem crédito é esses aí que ficam fanatizando o povo. Êxodo 42, 43. Êxodo 42, 43, Levítico 19 em diante, né? E o Levítico 18 todo e o Levítico 19. Porque você tem preguiça de ler, por isso que é enganado. Se você ler esses versículos, você vai ter um melhor esclarecimento. E João 21, 7. Mas Jesus escolheu Pedro para ser um pescador de almas, ele estava pescando. Mas era o ofício dele. E no ofício dele ele andava com aquela roupa. Isso serve inclusive para refutar muitos por aí que ficam dizendo: mas a mulher não pode ser médica,
não pode ser enfermeira porque lá a medicina exige que as mulheres usem calça. Não tem como elas usarem saias, tá? Mas não é a profissão delas. Elas não têm que estar submissa àquela ordenança, àquela instituição que ela está ali, que manda inclusive a própria Bíblia, porque a gente ser obediente às autoridades. Do mesmo modo, a mulher que vai trabalhar no comércio, que é exigido o uniforme dessa mulher, e o uniforme é calça. Por que é a calça? Porque a calça protege mais do que a saia. A calça protege, seja a calça masculina ou feminina, protege as pernas e tudo. Eu estudei, meus caros, quando eu fiz o curso de confeccionador de calçados, lá nós aprendemos primeiros socorros e aprendemos, tem um nome, se eu me recordar agora, eu vou ver aqui, que ensinava isso, condutas de segurança, segurança do trabalho. Inclusive tem até um curso técnico de segurança do trabalho. Na segurança do trabalho, para você preservar a tua integridade, você tem que seguir determinadas normas. E uma dessas normas era esta. Inclusive se recomendava para nós, quando começasse a trabalhar, que fosse trabalhar de calça e não de short. Porque a calça protegia mais. Era uma questão de proteção. Digamos, vamos trabalhar com calçado, que aqui é calçado. Aí cai um couro lá sobre você. Você está com a calça, você tem mais proteção do que se não tivesse com a calça. Cai o couro sobre você, ou cai qualquer ferramenta sobre você, pode rasgar a calça, mas não rasga o teu joelho, não rasga a tua perna. Do mesmo modo, a mulher. A mulher está lá com uma saia, trabalhando, digamos, na área da enfermagem, acontece algum erro lá, cai, machuca a perna dela, dá algum incidente ali, então, com a calça já tem a proteção. No comércio, em lojas, da mesma maneira, e até para preservar de não ser revelado as partes da própria mulher. Porque imagina, a mulher precisa se abaixar para buscar alguma coisa. Aí tá de saia, a saia sobe. Ou dá um vento, como isso ocorreu. Certa feita eu estava na faculdade, a moça era da Congregação Cristã do Brasil, estava de saia. Depois já começou a andar de calça e até saiu da Congregação Cristã. E aprendeu, foi aquela doutrinada desde criança naquela igreja ali, ficou por conta do pai, da mãe, casou ali, depois já não deu certo, já não quis ficar com camarada, já foi arranjar outro porque queria uma vida melhor, enfim, escolha dela. Mas ela usava saia e um dia usou saia, deu um supetão de vento, todo viu a calcinha dela, viu a peça íntima dela, tudo. Se ela tivesse de calça, tinha evitado aquele escândalo ali. Tá vendo a diferença? Porque era um local de trabalho, ela estava ali junto conosco no estágio. E por isso que, inclusive, no estágio, já na área da advocacia, também foi recomendado isto, com a roupa decente. O homem não vir de short, a mulher vir ou com uma calça ou um uniforme, e não com saias que possam dar esse tipo de problema, ou saias curtas e outras coisas mais. Tudo isso, meus caros, está previsto em lei, é para o bem do trabalhador. É a segurança do trabalho. Ah, mas Pedro, sem a túnica, não estava mais vulnerável na pesca? Pesca já é uma outra configuração. Porque geralmente você vê os pescadores pescando, como é que eles pescam? Eles pescam com uma roupa simples, com uma roupa mais confortável, às vezes de regata, às vezes uma camisa mais folgada e com short, geralmente. Pedro estava pescando dessa forma, provavelmente estava calor. E trabalhar na pesca, você soa um monte. Que é uma outra configuração. Então, isso as pessoas não atentam. Agora, claro, no frio, eu duvido que Pedro não ia usar a túnica. Provavelmente ia. Mas naquela ocasião deveria estar calor. É necessário analisar cada caso. Por isso que eu disse que para toda regra, existe uma exceção à regra. Ah, porque está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Um versículo isolado lá que você lê. Então, para encerrar, deixando claro, depois vai vir gente aqui dizer, não, você é mundano, você é carnal, você está defendendo. Leia esse versículo que eu acabei de dizer. Se eu sou um mentiroso, então a Bíblia é mentirosa. Que eu acabei de citar os versículos. Então, deixando claro que toda
Regra tem uma exceção à regra. O seu trabalho é o seu trabalho, seu trabalho secular. E o seu trabalho na igreja é o seu trabalho na igreja. Se você ficasse na igreja e a igreja te remunerasse, aí tudo bem, né? Você segue as regras da igreja. Aí você, que a mulher usa saia, não usa outras roupas, faz o que eles querem. Do mesmo modo, o homem usa calça, pronto. Só que eles não dão emprego pra gente, né? A gente tem que trabalhar. Aí não vai lá trabalhar do jeito que o empregador quer, a gente não tem um emprego, não tem um dinheiro. Tá vendo a complicação disso tudo? Mas essas igrejas, como eu disse, elas não se importam com isso, só sabem caguetar regra. E às vezes regra mentirosa, errônea, que dá escândalo, que deixa a pessoa perturbada, regra hipócrita e por aí em diante. Chega de farisaísmo, de colocar fardo que nem eles mesmos acabam carregando esse fardo. Quando você for trabalhar, a roupa que o teu patrão escolher, claro, se for uma roupa digna, que você vê que não tem nenhum abuso ali, a roupa padrão, uniforme, eu digo, tem que usar. Ok? Independente que é, se é calça para as mulheres, se é short para o homem, etc. Você estando em casa, você pode estar trajando a roupa mais informal que você quiser. Que você tiver em acordo ali com a sua própria família. Você vai tomar banho em casa, você vai tomar banho nu. Ou vai tomar com roupa. Porque é o fim do mundo? É pecado? Tem gente que interpreta essa passagem de Pedro como uma reclamação de Jesus. E Jesus não falou nada, só Pedro é que sentiu. Porque tinha um costume na época, diante de uma autoridade, Jesus é uma autoridade. Você tem que ter o respeito, você tem que estar com a túnica. Mas Pedro não tinha respeito com os colegas dele ali que estavam com ele. Usava aquela roupa que ele estava ali. Então, quando você está num rol de amizade com seus amigos, que você já tem ali um laço de afetividade, você já conhece um, o outro já te conhece, que não tem malícia, que não tem abuso, que não tem nada, você pode também trajar a roupa que quiser. Bem como tomar banho no mar. Eu vou tomar banho de calça. É traje de banho. Você não precisa utilizar uma sunga. E aí já é um outro extremismo. Eu mesmo nunca gostei de suco. E nem... Veja bem, e nem sendo cristão na época. Agora eu vou tomar um banho no mar, eu vou de short. No short, porque o short é mais pequeno, né? Parece que o short, segundo o que eu andei procurando, é abaixo do joelho. A bermuda. Abaixo do joelho é a bermuda e o short é acima. Então o short é acima do joelho, não é muito legal, mas a bermuda. Que não mostre as suas partes íntimas, você vai lá, toma banho, tranquilo. É o teu traje de banho. Quando eu vi aqueles jovens daquela forma, eu fiquei pensando, meu. Por isso que eles proibiam, nessas igrejas extremistas, as pessoas tomar banho no mar. Porque lá vai ter que ter um traje de banho. Se não tiver um traje de banho, vão ser ridicularizados. Tomar banho numa praia deserta, de calça, uma coisa assim meio que ilógica. Dos tempos, inclusive, atuais. Já na época de Jesus já acontecia a gente tomar banho sem túnica. Só de calção, imagina. Nesse tempo de agora. E aí o raciocínio é claro. A pessoa gosta da praia. Não tem pecado nenhum ir pra praia ou tomar banho de mar, porque Deus criou a praia e criou o mar. Ah, tem nudez, tem não sei o que. Vai da consciência da pessoa. Ou senão vai escolher uma praia mais deserta. E na praia mais deserta você pode ir sim de bermuda. Ou de calção, como você prefere falar calção aqui, porque o termo da Bíblia é calção. Raciocínio comigo para encerrar. Eu vou para a praia tomar banho, uma praia deserta, certinho, não deixo quase, não tem quase ninguém ali, que até tem um vídeo aí que comprova isso falando sobre isso. E a pessoa tá com o quê? A pessoa tá com calça, o homem tá com calça. Aí ele vai arregar as calças para cima, até em cima do joelho. Ele não tá de short, ou melhor dizendo, ele não tá de bermuda ou de calção? Porque tá mostrando a perna. Não era mais fácil ele estar já com uma bermuda do que ter esse trabalhando todo com essa calça? Aliás, tem calças hoje em dia que você usa a calça, tanto calça como bermuda, porque tem um zíper no meio ou perto do joelho que você tira o zíper aí e tira uma parte dela. Então era mais fácil usar esse tipo de calça. Ela vira bermuda e é calça ao mesmo tempo, ou seja, ela pode ser bermuda e pode ser calça.
É muita loucura. Meu Deus. Ah, e sobre mulher, a mulher usar biquíni, a mulher usar isso, usar aquilo. Isso é uma outra temática, acho que é melhor, né? Senão vai tomar muito tempo aqui. A grande questão aqui é o calção. Que é uma outra coisa também para analisar das mulheres. Qual eram as vestes das mulheres? Era uma túnica também, provavelmente. Mas o que tinha de baixo? Será que as mulheres também não usavam calção por debaixo? Também usavam. As mulheres usavam calção por debaixo. Só que eu vou procurar mais informações que eu não tenho para não estar falando besteira aqui. Eu quero saber daqui dessas partes íntimas aqui que eu vou procurar. Eu já vi falar aí nos estudos que eu fiz que a mulher também usava o calção por debaixo. Então quer dizer, quando ela ia tomar banho, ela ia de calção também. Então uma mulher ir pra praia tomar um banho de calção não é pecado também. Então analisar. Abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.